Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a zoada da batucada ainda fazendo eco no Espigão e na Chapada, na praça central da freguesia, da folia do carnaval que varou a madrugada, agora sobrou só um punhado de cinzas espalhadas e a sabiá do peito alaranjado, enfim, pôde sair do ninho sossegada para levar o filhotinho caçar bichinho no jardim. E sem poder esperar o mundo voltar a girar na sua toada normal e costumeira, a comitiva do Terra Viva DBO na TV já está começando mais uma jornada novidadeira e convida os companheiros e companheiras boiadeiros para participar desta reunião e apreciar a recitação da prosa brideira do dia. Com a qualidade e o viço que o capim está demonstrando, a invernada está até parecendo que é um grande jardim, né? E com o mestiço comendo à vontade e já ficando roliço, pode ser que o vivente venha a ter a ilusão de que a vida já está perfeitamente resolvida. Acontece que, seja em que tempo for, o pasto carece de atenção constante para durar bastante e poder garantir a produtividade e a lucratividade da propriedade. E se por acaso, neste trieiro, o companheiro pecuarista topar com alguma dificuldade, para campear a solução, a gente tem aqui à disposição a nossa sessão sobre pastagens, com o engenheiro agrônomo Felipe Moura, colunista convidado aqui no Terra Viva DBO na TV. Antes que sejam feitos quaisquer tipos de investimentos na pecuária, o que nós precisamos é de um planejamento forrageiro. Independente da região, existem fatores que vão variar ao longo do ano: água, luz e temperatura. Isso significa que a produção de pasto não vai ser constante ao longo do ano, e isso determina o que nós chamamos de estacionalidade de produção de forragem. Se essa produção de forragem, então, ela varia ao longo do ano, nós temos a demanda exercida pelos animais. Esse binômio tem que ser equalizado. Eu vejo muitos pecuaristas trabalhando com uma taxa de lotação menor, baseada nas épocas de menor taxa de acúmulo. Mas quando nós temos condições preponderantes de crescimento, água, luz e temperatura, o manejo relacionado a uma concentração de animais numa área menor da fazenda, aumentando as taxas de lotação, vão fazer com que todas as outras áreas tenham um ajuste de produção de forragem que vai poder ser transferido para outras épocas. Quando nós vamos para essa concentração de animais, o uso de adubação consegue potencializar essas taxas de acúmulo. O uso de adubação nitrogenada vai fazer com que a velocidade de crescimento consiga estar adequada ao aumento de carga dos animais. A eficiência das adubações nesse período, elas vão ser muito maiores do que em outras épocas, fazendo com que então esse planejamento forrageiro e esse ajuste aconteça. Nós temos então nesse manejo mais concentrado uma renovação de tecidos das plantas forrageiras muito maior. O uso e a presença de adubos fosfatados aumenta o perfilhamento, o número de plantas por metro quadrado, e isso aumenta a produção de biomassa. Atrelado isso à adubação nitrogenada, agora eu tenho mais perfilhos produzindo mais. É isso que vai fazer com que eu consiga ter uma maior produção com uma maior carga. Nesse sentido, nós ajustamos através da estratégia de manejo o planejamento forrageiro completo da propriedade. Foi aqui neste mundão do sertão brasileiro que o zebu indiano encontrou a braquiária africana e os dois juntos, debaixo do nosso sol tropical, começaram a fazer a maior revolução já vista na pecuária mundial. Entre outras coisas, por conta desse encontro, o nosso país é hoje o segundo maior produtor de carne bovina do planeta e também o ponteiro na lista dos principais fornecedores do produto no mercado internacional. Mas apesar dessa história de conquistas e de glórias até agora, né, é fato verdadeiro que o Brasil ainda tem muito chão para avançar nesse terreiro. E o trieiro mais certo para conseguir ter sucesso nesta empreitada é investir na intensificação da atividade. Pois então, com a intenção de ajudar os companheiros e companheiras boiadeiros a aprumar neste rumo, a Scott Consultoria vai promover, de 8 a 11 de abril, mais uma edição do seu Encontro de Confinamento e Recreadores. E é com grande satisfação e contentamento que a gente está recebendo aqui no nosso arranchamento, para trocar 2 dedos de prosa a respeito deste evento, a médica veterinária Júlia Zenatti, analista da Scott Consultoria, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador
diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Júlia. Fazia tempo que você não aparecia aqui para prosear com a gente e com os nossos companheiros e companheiras boiadeiros do país inteiro, né? Uma grande satisfação receber novamente sua visita virtual, viu, Júlia? Muito obrigado pela presença e seja muito bem-vinda. Obrigada, Sidney. Estava sumida mesmo, mas deu saudades. Voltei aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse evento bacana que a gente está preparando. E é sempre um prazer para nós da Scott estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso, Júlia. Ô, Júlia, quando se fala em intensificação na pecuária aqui no Brasil, né, ainda tem muita gente que pensa só na engorda do gado no confinamento. Mas vocês vão começar o evento falando de recria, né? Por quê, hein, Júlia? Sidney, a gente sempre ouve que a pecuária é uma atividade de margem, né? E a recria nos dá a oportunidade para que essa margem seja ampliada. Uma recria bem feita, em curto tempo de terminação, e pode reduzir aí os custos na fase final. Então, por isso que a gente vai começar com o evento falando desse tema, que é sobre a recria eficiente como base de um sistema produtivo mais lucrativo. E para falar dessa fase tão importante, a gente vai trazer nomes como Rodrigo Goulart, o professor Júlio Barcelos, além de gestores de fazendas aí, como a Nelore Paraná, Maragogipe, que estão fazendo um trabalho, né, muito incrível na recria e vão estar falando um pouquinho para a gente, compartilhando essa experiência. Ô, Júlia, para poder fazer uma recria mais eficiente, né? Primeiro, o fazendeiro precisa produzir um bezerro de alta qualidade, né? Qual é a receita para fazer isso? Cid, não tem receita de bolo, mas com certeza a recria eficiente começa com a cria. A pecuária, né, o pecuarista, precisa garantir que o bezerro tenha um bom desenvolvimento, e isso desde o útero. Então, a base, né, tudo começa com uma boa vaca. Genética funcional, uma boa habilidade materna, sanidade em dia e depois vem o manejo. Então, o bezerro nasceu, controle sanitário desde essa fase do nascimento, que é extremamente crítica, uma desmama bem feita, uma nutrição que atenda às exigências desse animal, né, jovem. Então, a gente fala genética, manejo, nutrição. Esse tripé bem ajustado, ele faz com que o pecuarista já saia na frente na recria. E é justamente sobre isso que a gente quer falar nesse primeiro momento do dia 8, que é o primeiro dia do evento. A gente vai trazer como um bezerro bem criado tende a desempenhar melhor na recria e chegar melhor na engorda também. Ô, Júlia, a qualidade do pasto também tem importância para se fazer uma recria mais eficiente? Sem dúvida nenhuma, Sidney. A pecuária brasileira, né, ela ainda é predominante a pasto no Brasil. Então, a qualidade dessa pastagem, dessa forragem, o manejo dela são pautas que não pode faltar nesse tipo de evento. Então, um pasto bem manejado, né, significa que a gente vai ter uma maior oferta de forragem, mais nutrientes e talvez aí uma menor necessidade de suplementação, ou seja, reduz custos. Isso se bem manejado, né? Porque eu acredito que hoje o pasto, que é a base da recria no Brasil, tem um erro muito comum em pensar que ele não tem custo, ele é de graça, porque ele está ali. E, na verdade, uma pastagem degradada, a gente sabe que significa muito custo e um desempenho ruim para os animais. Então, como são tópicos muito diversos, adubação, controle de lotação, taxa de suplementação, a gente tem que trazer alguém com muita bagagem para falar sobre isso. E no nosso evento, a gente vai trazer uma das maiores referências em pastagem para compor esse time de palestrantes, que é o professor Moacir Corsi. É verdade, né? Agora, ô, Júlia, já tem gente no Brasil fazendo recria embaixo de pivô de irrigação? Compensa fazer isso? Sidney, com certeza existe já essa atividade, né? Hoje a gente tem muitos produtores investindo nessa estratégia, especialmente em regiões onde a seca é severa, então impacta muito na produtividade. Com a irrigação, a recria tem uma maior previsibilidade, a gente consegue manter uma oferta de forragem o ano todo, né? Então controlar melhor o ganho de peso, a lotação da fazenda, mas o principal desafio é custo do sistema. Então, quando você fala em compensa, né, precisa ser muito bem planejado. Fora o entendimento de quanto por cento do seu negócio que vai ser inserido nesse contexto de intensificação. Dificilmente a gente vai ver um grande sistema 100% debaixo do pivô. Mas ele é um sistema interessante para regiões de seca prolongada e se você conseguir associar ele a um sistema integrado com a agricultura. Mas o mais importante sempre a conta tem que ser feita. Ô, Júlia, mudando um pouco agora o rumo da prosa, né, para a intensificação na terminação do gado para abate, né? Como é que tem sido, nesses anos recentes, a evolução do tamanho da boiada confinada no Brasil? E como é que a gente está hoje comparando com os Estados Unidos, por exemplo?
Perfeito, Sidney. Nos últimos anos, né, não é segredo para ninguém que o rebanho brasileiro ele deu um salto muito significativo na pecuária intensiva. Nós saímos aí de cerca de 5,8, 6 milhões de cabeças confinadas destinadas para abate lá em 2018 e hoje a gente está aí com 7,4, 7,5 milhões em 2024, né, no ano passado, que foi o último levantamento do Confina Brasil, onde foi feita essa projeção. E os dados do Confina, inclusive, eles confirmam essa tendência. Os pecuaristas entrevistados ano passado, inclusive, apontaram mais de 70% deles que pretendiam confinar mais cabeças nesse ano de 2025. Mas se a gente pegar para comparar aí com nossos vizinhos, né, com o modelo norte-americano, apesar desses colegas estarem aí vivenciando um cenário de rebanho muito menor historicamente, lá mais de 90% da boiada é terminada no coxo, enquanto aqui fica entre 15% e 18%. Só para vocês terem um nível de comparação, hoje o rebanho confinado brasileiro representa mais ou menos 10% do rebanho confinado norte-americano, né, estadunidense. Então, na maioria das ocasiões, o Brasil ainda vê o confinamento como uma estratégia de ajuste de oferta para entre safra, uma ferramenta para você terminar e ajudar na manutenção de bovinos jovens, principalmente na fase de seca, né? Mas algo que a gente deve ressaltar é que existe sim muito espaço para o crescimento dessa ferramenta ainda e principalmente a profissionalização desse sistema, cada vez mais estruturado e mais especializado. O encontro vai terminar com uma visita guiada num dos mais importantes confinamentos aqui do estado de São Paulo, né, Júlia? O que é que a gente vai ver lá e por que é importante não perder essa parte da agenda, hein? Sidney, isso mesmo. Que bom que você tocou nesse assunto, porque o Dia de Campo ele acontece no dia 11 de abril, no confinamento em Monte Alegre, lá na CMA e em Barretos. E é estruturado com duas modalidades. Eles acontecem na parte da manhã, oficinas temáticas e visitas técnicas. Quem optar pela visita técnica vai fazer um tour pela estrutura do Monte Alegre, acompanhando diversos aspectos, né, da operação, conhecendo o modelo de gestão do confinamento, que é referência hoje em São Paulo. Enquanto as oficinas de conhecimento, elas vão trazer uma abordagem um pouco mais complexa, um pouco mais profunda sobre alguns temas. Então, a gente vai ter oficinas de gestão de pessoas, de gestão de risco, oficinas de churrasco, produção de insumos para o confinamento e até mesmo um debate sobre negociações com a indústria da carne. E tudo isso ainda é finalizado lá depois da hora de almoço, né, com um festival de churrasco, onde a gente usa aí para prospectar, um momento de descontração para todo mundo se conhecer e se divertir um pouco. Essa parte do churrasco é muito boa também, que eu já estive lá e eu lembro muito bem. Ô, Júlia, mas dá tempo ainda de fazer a inscrição? Como é que a gente faz? O companheiro boiadeiro que quiser participar, faz como? Positivo. Para garantir a sua vaga nesse evento, é só você se inscrever pelo site www.confinamentorecria.com.br ou você pode entrar em contato pelo telefone 17 981 80 49 61. Esse telefone também é o WhatsApp e você consegue fazer a inscrição direto com as nossas telefonistas. Muito bom. Ô, Júlia, parabéns para a Scott, né, por mais uma edição desse evento que é extremamente importante para a pecuária brasileira. Espero estar lá com vocês. E muito obrigado pela sua participação, um abração para você e um abraço para toda a turma boa da Scott aí. Até a próxima. Não some, viu? Obrigada, Sidney. Um abração e a gente espera vocês todos lá no evento em abril. Muito obrigado. E tendo já contado a metade dos casos que foram apartados para serem tratados aqui nesta nossa reunião novidadeira, a gente pede agora a licença dos companheiros e companheiras boiadeiros para fazer um intervalo ligeiro, prometendo voltar sem demora com a metade derradeira da função. É um minutinho só. Aguarde. Não tem ninguém aqui no nosso terreiro e em lugar nenhum do mundo inteiro que esteja mais interessado e empenhado em garantir a mais plena e abrangente sustentabilidade da nossa pecuária do que os próprios companheiros fazendeiros e fazendeiras brasileiros. E nem poderia ser diferente, porque quem ganha a vida na lida de gado não está pensando só na semana que vem, mas muito mais lá na frente, no futuro da atividade, para que as próximas gerações também tenham as mesmas oportunidades. O caso é que, para não deixar o carretão parar de avançar nesta direção, é de urgente precisão arrumar jeito de estabelecer o perfeito entendimento com os outros setores da sociedade, que mesmo estando do lado de fora da porteira, também tem esta mesma preocupação. Pois foi justamente com a intenção de ajuntar todo mundo na roda da mesma mesa de discussão que foi criado o programa Diálogos Boi na Linha. E para esticar uma prosa a respeito de como é que esta ideia está funcionando,
a gente convidou para uma entrevista aqui na televisão a doutora Luíse Nakagawa, bióloga e coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do IMAFLORA, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. A prosa a respeito dessa questão foi de muito bom proveito. E para fazer a recordação do que foi conversado, está todo mundo convidado a rever a gravação que foi feita naquela ocasião. Boa noite, doutora Luíse. É uma grande satisfação receber sua visita virtual. Seja muito bem-vinda aqui no nosso arranchamento eletrônico. E faça o favor de ficar à vontade, porque você está em casa. Obrigada, Sidney. Boa noite. Bom demais estar com vocês aí. Muito obrigado pela presença. Ô, Luíse, para quem ainda não conhece, o que é o IMAFLORA e o que é que exatamente ele faz? Bom, Sidney, o IMAFLORA é uma organização não governamental, né? Foi criada, vai fazer 30 anos no ano que vem, né? Foi criado aí depois da Rio 92, muito olhando para a certificação, né, na época. Então, o IMAFLORA cresceu com a certificação florestal, expandiu para agrícola e hoje, alcançando esses 30 anos aí de vida, né, expandiu aí o portfólio, então não é só a certificação hoje, mas tem outras frentes de trabalho, né, hoje a gente está dividido em 3 grandes frentes, uma propriamente a certificação e serviços, né, e vai desde guaraná, café, laranja, produtos florestais madeireiros, até produtos da sociobiodiversidade. A gente tem o Origens Brasil, que está olhando aí para a floresta, como é que a floresta pode, como é que a gente pode preservar e conservar ao mesmo tempo e gerar renda para essas pessoas que estão ali na floresta, e a área que eu atuo, que é a área de clima, né, políticas públicas, e olhando muito para cadeias agropecuárias e como é que a gente consegue avançar aí nessa agenda socioambiental, olhando para a pecuária e para a produção de soja. Então, hoje o IMAFLORA, ele congrega essas 3 grandes frentes. Ô, Luiz, como é que foi que surgiu essa ideia de criar o programa Boi na Linha e os diálogos Boi na Linha? Então, Sidney, isso aí surgiu desde 2009 com o TAC da carne, né, que depois virou o TAC Carne Legal, né, na Amazônia Legal. E na época, em 2009, os frigoríficos que foram signatários, né, fizeram parte aí do TAC e eles tinham que se adequar aí à legislação, ao Código Florestal, eles começaram a fazer o monitoramento dos seus fornecedores de gado de maneiras diferentes. Então, na hora da gente quantificar, entender a performance, os resultados, né, o trabalho, a atuação, entender como que poderia ser feita a melhoria contínua desse monitoramento, cada frigorífico fazia de um jeito. E isso acabou gerando bastante dificuldade na hora de comparar, né, esses resultados e essas performances entre diferentes frigoríficos. Então, em 2018, o IMAFLORA foi convidado, né, para unificar essas metodologias, para unificar esses parâmetros, a forma de monitorar, né, usando os mesmos indicadores, os mesmos números, e transformar isso num critério padrão. E aí, a convite do Ministério Público Federal, o IMAFLORA, que já tinha essa expertise, né, já tinha esse conhecimento de trabalhar com protocolos, com processos, com procedimentos, diretrizes, elaborando guias, aí a gente construiu, então, esse programa Boi na Linha, né, que nada mais é do que trazer diretrizes de como se monitora, né, como que os frigoríficos signatários do TAC vão fazer o monitoramento dos seus fornecedores de gado, dos seus fornecedores diretos de gado, e como é que vai ser feita a auditoria, né, desse monitoramento. E como que a gente olha para dar transparência para esses resultados. Então, a gente trabalha em cima dessa lógica do monitoramento, verificação e da transparência, que é o tal do sistema MRV. Né? Então, isso é bastante importante, foi daí que surgiu o programa Boi na Linha, que tem esse nome propositalmente criado, né, com essa dubiedade de que era necessário eliminar os bois na linha, né, colocar todo mundo na mesma linha, com a mesma linha de entendimento de como que era necessário fazer o monitoramento e acabar com esse ruído, né? Acabar com os bois na linha, com essa falha na comunicação. Então, foi daí que surgiu o programa Boi na Linha, apoiado pelo Ministério Público Federal. Eles são os guardiões aí do programa. E do lado dos pecuaristas brasileiros, Luiz, e quem são os representantes do setor aí que estão participando, né, efetivamente dessa iniciativa de discutir
a sustentabilidade da nossa atividade? Então, Sidney, olhando para o programa Boi na Linha, né, ele foi criado olhando para o ajustamento de conduta dos frigoríficos, né? Então, lá atrás, quando foi criado esse programa, né, o protocolo de monitoramento de auditoria, teve a participação de frigoríficos, né, que eram os maiores ali interessados e impactados, afetados, junto com as principais redes varejistas, né, que comercializam a carne, e com alguns parceiros, algumas organizações aí da sociedade civil, né, para a gente ter esse comum acordo e de como que a gente avançaria nessa agenda. Hoje, a gente tem buscado dialogar cada vez mais com os pecuaristas, né, com os produtores de gado, porque no final das contas é onde está, né, a solução. A solução está da porteira para dentro. Então, se o pecuarista ele entende que existem formas, né, dele se adequar, dele vender o produto por um preço melhor, dele vender para um comprador melhor, para um frigorífico melhor, que ele tem condições de melhorar a produtividade, isso também é importante e interessa para nós no Imaflora. Então, essa aproximação, né, ela tem acontecido há algum tempo, mas o nosso desejo é que a gente, num futuro muito próximo, a gente trabalhe em rede. Então, assim, estar com o produtor é fundamental, mas hoje o protocolo ele visa especialmente os frigoríficos e os curtumes. Esqueci de mencionar, mas o curtume hoje no Brasil também tem sido bastante demandado, né? De monitorar a sua cadeia, monitorar ali as peças. Então, os curtumes também têm participado ativamente aí desse diálogo, dessa construção. Muito bom. Luiz, eu tinha mais umas 10 perguntas para fazer para você aqui, mas você sabe que o nosso tempo é meio curtinho, então eu queria agradecer demais a sua presença. A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e voltamos a falar em breve. Obrigado, viu, Luiz? Abração para você e para todo o pessoal do Imaflora. Eu que agradeço. E conforme o amigo que é da nossa convivência já tem sabedência, o Carnaval não é feriado nacional, mas assim mesmo, nestes dias de folia, o mercado do boi gordo fica parado no Brasil inteiro. E por conta disso, a gente não vai ter como fazer a apresentação do noticiário, do nosso comentário a respeito da evolução da sua cotação, é claro, né? Sendo assim, para arrematar esta função, falta só fazer a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. Pelejei o ano inteiro para engordar o pantaneiro, levantei cedo, enfrentei a jornada sem ter medo de nada. E agora que eu já vendi minha boiada e ganhei um bom dinheiro, vou voltar para o meu terreiro, chamar o meu parceiro e os outros violeiros e juntar os companheiros para festar. Vamos embora, caboclada, vamos bater viola e sapatear, que a vida é uma ciranda e o mundo sempre anda. E é já que chega a hora de recomeçar a trabalhar. E para quem teve paciência e persistência para chegar até aqui, a gente agradece a audiência e aproveita para fazer a recordação de que essas trovinhas rimadas, recitadas aqui todo dia no fechamento da função, de minha própria autoria, né? São retratinhos em forma de poesia do tempo que eu passei correndo chão no sertão. E estão todas ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Para saber como fazer para comprar qualquer um dos exemplares ou a coleção inteira, quem quiser pode ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E nesta versalhada cantada com o peito e o coração, a comitiva do Terra Viva DBA na TV vai saindo para o eito e se despedindo do povo aqui desse sertão, prometendo voltar para uma nova apresentação amanhã, às 6h30 e às 8h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.